Quanto ao uso do véu, como as mulheres devem se apresentar? Aqui é a Bispa Rochelle falando no nosso quartinho de oração. Eu vou responder uma pergunta que surgiu na nossa igreja. Uma jovem, eu não vou dizer o nome para ela não ficar com vergonha, ela mandou mensagem de madrugada para mim e para o bispo perguntando sobre isso, que ela estava lendo 1 Coríntios 11 e chamou a atenção sobre o uso do véu, né, que diz ali que a mulher tem que usar o véu, né, a mulher que profetiza, que ora, ela tem que usar o véu. Amém? Nós vamos fazer essa leitura e vamos estar respondendo, conversando sobre isso, amém? Em 1 Coríntios 11, fala ali como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Vamos fazer a leitura. E louvo-vos, irmãos, porque tudo em vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora e profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele fez uma pergunta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é de desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas. Bom, irmãos, apóstolo Paulo fala sobre o véu na problemática igreja de Corinto. Para a gente poder entender o contexto, né, para a gente não falar texto sem contexto, eu vou falar um pouco quais eram os problemas da igreja de Corinto, que aí a gente vai tendo uma base para a gente poder compreender esse assunto que o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto, amém? A igreja tinha todas essas divisões. Além disso, tinha problema de ordem doutrinária. Um grupo não aceitava a ressurreição dos mortos. Havia espírito faccioso. Naquela igreja existia problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã. Havia problema com respeito às questões do casamento, o que mais era espiritual, o que era menos espiritual, digamos assim, eu resolvi ser celibatário, então eu sou mais espiritual do que aquele que não aguentou e casou. Então tinha essas dissensões, né? Era uma igreja cheia de dons, mas toda dividida e com muita vaidade, muita soberba. O coração deles era inchado, né, por causa dessas coisas. Uma série de problemas que se refletia no culto também. Os espirituais falavam em línguas, sem interpretação para a igreja, e desta forma não edificava a igreja. Os profetas falavam, mas não havia uma ordem de quem deveria falar primeiro. As mulheres entusiasmadas estavam querendo tirar qualquer sinal de que há uma diferença entre homem e mulher. Então, assim, elas estavam se excedendo, né? E queriam tirar essa coisa assim, Deus chamou o homem para ser o cabeça, a mulher é a ajudadora. Então, elas queriam meio que mediar essa situação e colocar os dois no mesmo, né, no mesmo nível espiritual. Amém? Somos todos iguais perante Deus, mas Deus deu atribuições diferentes para cada uma. Isso aí eu já preguei, né, sobre o casamento. Tem um estudo que fala sobre o casamento, o nome é tabu. Então ali tá tudo explicadinho. Eu vou pular um pouco essa parte para não deixar o vídeo muito longo. Amém? Tinha outros problemas também. Queriam tirar a diferença, né, do homem e mulher dentro da ordem de criação. Falava também, dizia a respeito também da Santa Ceia, né?
Porque o que acontecia? Eles faziam, eu imagino assim, que era um banquete, porque as pessoas chegavam a se embriagar e se enchiam de pão, né? Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, ó, se tu não vai conseguir aguentar a Santa Ceia, come em casa, para quando tu chegar na Santa Ceia tu tá satisfeito e comer junto com teus irmãos. Porque acontecia assim, uns comiam na frente, outros comiam, outros nem comiam, ficavam sem comer, sem participar do corpo de Cristo da Santa Ceia. Então, todos isso eram problemas na igreja de Corinto, tá? Então, a gente consegue perceber que a igreja de Corinto era muito problemática. Deixa eu ver mais alguma outra coisa. Corinto era uma igreja com graves complicações, mas mesmo considerando isso, era uma igreja gloriosa, né? De ser espiritual. Afinal, muitas na concepção deles tinham os dons que indicavam a presença do Espírito Santo. Então, era muito cheia de dons, né? A igreja pensava que era espiritual e considerava-se assim, apesar de estar toda minada de problemas. Então nós vemos assim que a igreja de Corinto tinha N problemas. Amém? Então esse era um dos problemas que estava acontecendo lá também, quanto o uso do véu. E aí cai no versículo 6, né? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Isso que o apóstolo Paulo estava falando, né? Foi uma recomendação temporal para aquela época. Em dizer que era desonroso orar sem cobrir a cabeça, né? Profetizar sem cobrir a cabeça. Então isso foi uma recomendação temporal, em dizer que era desonroso orar e profetizar sem usar o lenço, né? Sem usar o véu. Não era desonra assim a Deus, mas sim desonra ao homem, né? Pois a cabeça deveria estar coberta, porque o homem, né, foi chamado como cabeça. Por ser uma tradição social, né, daquela época, né, daquela cultura. Então era algo desonroso, era costume da época as mulheres usarem véu, algo da cultura deles mesmo. O véu era um sinal naquela época de submissão e respeito ao homem. Então a mulher ela usava isso para mostrar submissão e respeito ao homem, tá? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para essa igreja onde era uma metrópole cultural. Ele deu esse exemplo, pois lá havia gregos, romanos, judeus, né? Então havia muitas culturas lá. Era como se fosse assim uma Nova York, né? Então todo mundo ia para lá, porque era uma cidade, como ela era caminho assim para mercadores, então assim era um lugar assim onde as pessoas prosperavam. Então muitos que tinham aquele sonho americano, que hoje as pessoas têm o sonho americano de ir para os Estados Unidos e crescer, isso acontecia com Corinto. Amém? Ele deu esse exemplo, pois lá havia gregos, romanos e judeus. Deu uma forma que os estrangeiros compreendessem, pois era costume, né? Eles tinham certos costumes. Assim como os judeus tinham o costume de usar a cabeça coberta, as mulheres, como sinal de respeito e submissão, os romanos e os gregos também tinham outros costumes. Cortar os cabelos para as filhas de Deus era vergonhoso, porque o corte de cabeça era característica das prostitutas, na época lá em Corinto. Essa conotação, porém, já não existe mais. Hoje as mulheres cortam o cabelo, né? Então, assim, mas naquela época era o contexto daquela época. E sacerdotisas de Afrodite, que tinha um grande templo de Afrodite, elas eram prostitutas, porque elas prestavam cultos sexuais, né? Então, elas andavam com a cabeça raspada, essas mulheres. Então, para não acontecer assim, por isso que ele usava esses termos, é bom que raspe a cabeça, é bom que fique com o véu, para dar essa diferença, né? De uma cultura para outra, para que eles conseguissem compreender o que o apóstolo Paulo estava falando. E era também costume as mulheres gregas também usarem. Então Paulo usou esse exemplo para que eles pudessem entender, pois era costume para os judeus as mulheres usarem véu, e lá para os gregos e romanos era costume, né, eles rasparem a cabeça, andar com a cabeça raspada, principalmente as sacerdotisas, né, de Afrodite, a deusa grega, Vênus, a deusa romana. Tá, Bispo, mas tu me contou toda essa história aí, só que eu continuo achando que isso daí foi uma lei
que o apóstolo Paulo falou, porque está falando ali no Novo Testamento, então eu tenho que levar em consideração o que está escrito no Novo Testamento. Mas ele só fez uma citação no Novo Testamento, nem Jesus, nem os outros discípulos falaram sobre isso, então foi algo pontual, até porque ele diz aqui, ó, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim, ó, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entregueis. Então, o que é preceito, irmãos? Preceito é uma recomendação, é uma prática, é uma regra, é uma norma que foi dado para aquele momento pontual, tá? E depois diz assim, ó, no versículo 13, apóstolo Paulo diz assim, ó, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Então, ele mesmo deu esse livre-arbítrio deles avaliarem se era decente ou não. Então, era bem uma coisa assim que eles tinham que avaliar entre eles e tirarem dali, né? Ele deu a orientação e tirarem uma regulamentação, uma norma, né? Até também para as mulheres judias, as que eram cristãs, não se igualarem às mulheres, às sacerdotisas, né? E as mulheres estrangeiras gregas. Porque, por isso que o apóstolo Paulo também recomendava, é bom que elas usem véu para poder fazer essa diferenciação, né? E até também, de certa forma, assim, instigar as mulheres gregas também a usarem véu, né? Também a adotarem esse novo hábito, esse novo costume, né? Dos cristãos em usar véu. Amém? É uma forma assim de conversão. Como hoje a gente pega e faz isso também. A pessoa quando entra para a presença de Deus, ela muda as vestes. Algumas coisas que ela fazia, ela não faz mais. Então há uma mudança. Por quê? Porque ele começa a conviver, a se familiarizar com aquele ambiente, o homem ou a mulher, e de repente ele começa a se vestir de acordo com aquela comunidade se veste. Né? Então faz uma diferenciação da vida antiga para a vida nova, da igreja, né, e do mundo. Amém? E aí depois ele termina assim, ó: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, né? E depois ele diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E aí ele pega e diz, mas se alguém, o que é contencioso? É contender, é discutir, né? Mas isso ele deixou como livre-arbítrio para eles poderem discutir. Nem as igrejas de Deus. Contencioso, contender, abrir discussão. E aí ele já fecha dizendo, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O uso de véu para mulher não é obrigatório, e sim foi algo assim do costume da época, algo que o apóstolo Paulo ele falou para a igreja, né, de Corinto, para aquelas mulheres daquela época. Amém? Espero ter podido responder, espero ter podido deixar bem esclarecido aí para todos vocês. E se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, fazer um outro vídeo com uma explicação um pouco mais clara, um pouco mais limpa, um pouco mais sem muitas histórias, mais sim direta, estou aqui. Coloca teu comentário, me diz o que tu achou, dá um joinha, curte, comenta e compartilha, ajude este canal a crescer. Beijo, tchau!